Olá, olá, queridos alunos, queridos ouvintes. Recebi com muita alegria e com muita honra esse convite para falar um pouco com vocês desse importante evento que é o Pensar Contabilidade. E o nosso tema será jornada de trabalho, em especial banco de horas e compensação da jornada de trabalho. E um tema importante, um tema relevante, especialmente diante do contexto que nós vivemos. Então, é inevitável falar sobre jornada de trabalho e não abordar o contexto que a gente vive, isso obviamente será abordado por nós. Vou compartilhar aqui com vocês, então, o nosso material, para que a gente possa, então, dar início a este breve e sucinto debate. Começamos aqui com o nosso tema, obviamente, jornada de trabalho, banco de horas e compensação. O professor Fabrício Milhomes é quem fala com vocês. Pois bem, o início, a meu ver, um dos pontos de partida para se falar de jornada de trabalho é conhecer e entender qual é o seu posicionamento ou a sua localização dentro da CLT, né, que vai ser o nosso texto mãe, vai ser o nosso texto base para estudar sobre jornada de trabalho. Então, eu trouxe para vocês aqui justamente essa ideia de que se encontra no capítulo 2, seção 2 da CLT, é lá que se iniciam os artigos que vão abordar a jornada de trabalho, então é preciso obviamente que é preciso conhecer e compreender a CLT como um todo, mas é preciso começar o estudo por ali, sempre que se vai falar de jornada de trabalho. Trouxe para vocês aqui uma espécie de sumário, uma breve disposição de organização daquilo que a gente vai abordar ao longo desse debate, dessa aula. Trouxe no primeiro momento observações importantes sobre jornada de trabalho, né? Pontos relevantes, pontos que eu entendo que todos devem conhecer e devem saber quando se fala em jornada de trabalho. No segundo momento, o regramento previsto na CLT para banco de horas, a previsão também da CLT, a previsão legal para compensação de horas. Então, é basicamente nosso foco principal, nosso tema principal, abordar banco de horas e compensação. Então, a gente vai abordar essa ideia de como que está previsto, ou como que está disposto na legislação. Obviamente, como eu disse, atacar a abordagem atual, a abordagem de momento, né? De que forma que a Covid-19 ou a pandemia do coronavírus impactou nas exposições acerca de jornada de trabalho, e aí, obviamente, a gente tem que inserir nesse contexto, nessa ideia, todas as dificuldades que muitas empresas vêm tendo em função dos decretos governamentais de isolamento social, de quarentena, enfim, de interrupção de algumas atividades, aquelas que não são consideradas essenciais, então isso será abordado. E aí o reflexo desse estado de calamidade pública para banco de horas de jornada de trabalho, e encerrando com uma conclusão. Pois bem, então, observações importantes sobre jornada de trabalho, pontos relevantes, pontos que vocês devem conhecer. Trouxe aqui no primeiro momento a ideia do tempo à disposição. O tempo à disposição é uma problemática grande, é uma problemática recorrente do Poder Judiciário Trabalhista. Sempre existiram muitas demandas, muitos processos envolvendo essa matéria, envolvendo este assunto. E eu vou começar essa explanação utilizando um exemplo. Por muitas vezes, e aí a gente, com a atuação já na advocacia trabalhista e empresarial há muitos anos, o que a gente convivia? Uma situação que a gente convivia bastante. O colaborador de uma empresa que fazia faculdade ou estudava próximo do seu local de trabalho e o seu expediente se encerrava às 18 e o horário de entrar em sala de aula, entrar nessa faculdade era às 19. O que esse colaborador muitas vezes fazia? Ficava no interior do estabelecimento empresarial ou no seu local de trabalho, na sua sala de trabalho, entre 18 e 19 horas, porque ali era talvez o local mais seguro para que ele esperasse o horário adequado de se dirigir ou se deslocar até a instituição de ensino, até o local das aulas. E por muitas vezes esse colaborador usava isso em seu favor, dizendo que estava no local de trabalho e à disposição do empregado, ou que estava efetivamente trabalhando. Então, não raramente, a gente se deparava com situações esdrúxulas, de o empregado realmente agindo de má fé, tentando obter aí algum valor a título de horas extraordinárias e reflexo. Então, são situações que aconteciam bastante
e que hoje existe muito menos, ou é muito mais difícil de se conseguir êxito em um pleito como esse, em função da nova regulamentação para tempo à disposição. O que se tem hoje na CLT é de que não existe mais a previsão, ou não existe tempo à disposição, não existe essa situação do empregador dizer que estava à disposição do empregador. Então, essa situação do colaborador que vai para a faculdade ficou muito mais difícil para que ele possa postular algo nesse sentido. A situação daquele colaborador que, de repente, esperava ali até as 21h30, até as 21 horas da noite para responder o e-mail, ou para resolver alguma demanda da empresa para dizer que estava à disposição da empresa também, dificultou muito esse tipo de discussão na justiça, certo? Então, a não ser que a empresa, que o empregado consiga comprovar que a empresa determinou que ele ficasse à disposição, isso não será compreendido mais como tempo à disposição e não será considerado como jornada de trabalho. Então, um ponto bastante interessante, um ponto que fulminou ou que prejudicou muitas discussões recorrentes da Justiça do Trabalho, e é preciso compreender. Um outro ponto importante, lembrando que essa regulamentação nova para tempo à disposição, ela veio junto com a Lei 13.467 de 2017, que é a reforma trabalhista. Um outro ponto interessante e relevante, quando se fala nesse tópico de jornada de trabalho e nas mudanças inseridas pela reforma trabalhista, nós temos a situação das horas in itinere, que sempre causou um turbilhão de processos no Poder Judiciário trabalhista. Por quê? Porque muitas empresas não concordavam com o pagamento das horas in itinere e muitas vezes, muitas empresas faziam acordos coletivos ou convenções coletivas do tipo, vamos fixar uma média, uma presunção média de horas que são expendidas entre a residência do colaborador e o local de trabalho, enfim. Existiam muitos embates judiciais envolvendo horas in itinere, e as horas in itinere foram extirpadas da CLT, então não existe mais a previsão para pagamento de horas in itinere, ok? Professor, mas eu conheço uma empresa que continua pagando. Se essa empresa continua pagando é por mera liberalidade, não por obrigatoriedade imposta pela CLT. Então não existe mais a cobrança das horas in itinere, o que obviamente, o que fatalmente impactou positivamente no caixa de muitas empresas que ou pagavam voluntariamente as horas in itinere ou eram reiteradamente condenadas pelo Poder Judiciário trabalhista. Então, isso impactou de forma positiva muitas empresas no país, especialmente aquelas que realmente têm a sua sede, o seu estabelecimento num local de difícil acesso, como mineradoras, empreendimentos que ficam lá na rodovia e que não tem ali, que tem uma certa distância entre o município mais próximo e a sede da empresa, enfim. Então, representou uma economia significativa para essas empresas e para empresas que atuam neste cenário. Aqui, seguindo no nosso slide, vocês vão observar acordo para prorrogação de jornada de trabalho. É um documento essencial, um documento primordial, um documento básico para que as empresas tenham, que é ter o documento escrito do empregado anuindo e concordando com a prorrogação, caso isso se faça necessário. Por quê? Porque a CLT prevê que a jornada de trabalho será de 8 horas diárias, salvo disposição em contrato. Por isso é importante que a empresa tenha esse documento, que ela tenha esse acordo de prorrogação de horas, para que, quando for preciso, quando for necessário, a empresa possa se valer do poder de empregador para determinar que o empregado cumpra aquela jornada extraordinária ou para solicitar aquele trabalho naquele período de jornada que ultrapasse a 8ª hora diária, que é a jornada habitual e cotidiana de qualquer trabalhador brasileiro. Um outro ponto de discussão, que inclusive foi enfrentado pela reforma trabalhista, ou que foi modificado pela reforma trabalhista igualmente, é a jornada de trabalho em regime de 12 por 36, 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. De forma reiterada, existiam discussões judiciais no sentido de que, quando se fazia, por exemplo, horas extras ao longo da jornada de 12 horas por 36, ou quando não existia previsão coletiva, não existia acordo ou convenção coletiva autorizando este regime diferenciado de jornada de trabalho, deveria ser considerado como hora extraordinária além da 8ª diária. Então,
São processos, inclusive, de grande monta, porque sempre que se reconhecia a invalidade ou a nulidade desse regime especial de jornada, representava, via de regra, uma quantidade de horas extras muito grande. Então, é um problema recorrente da Justiça do Trabalho, um problema que foi enfrentado por muitas empresas, trouxe dificuldade para muitas empresas e que teve uma flexibilização agora com a reforma trabalhista. Um outro ponto específico, por exemplo, do regime 1236, é a discussão sobre sobre o intervalo intra-jornada. Existia um debate, uma discussão forte na Justiça do Trabalho se seria possível, no sentido de saber ou se concluir se seria possível ou não suprimir esse intervalo. Porque, por exemplo, se você pega uma empresa que atua na área de conservação, limpeza e portaria, para o porteiro, né, de uma empresa terceirizada, por exemplo, é muito difícil, para não dizer impossível, ele goze do intervalo intra-jornada. Então, existe uma dificuldade muito grande da empresa do empregador para que faça ou que viabilize o gozo desse intervalo, especialmente porque o porteiro ele não pode se ausentar, ou ele não pode se retirar do seu posto de trabalho, ele não tem um substituto, especialmente aquele que trabalha em período noturno, ele não tem um substituto, ele não tem quem eu possa substituir naquele posto de trabalho. Então, a bem dizer, ele não pode sair, ele não pode gozar desse intervalo. Era uma discussão muito intensa, porque muitas convenções coletivas autorizavam a indenização, então autorizavam o pagamento indenizado desse intervalo, e na Justiça do Trabalho muitas vezes se entendia que essa hora de intervalo não poderia ser revertida em indenização. Ela deveria ser destinada para o gozo, para o descanso, para o repouso daquele empregado em função da jornada de trabalho, principalmente para aquela que é de 12 horas. Então, existia esse tipo de entendimento, trazia uma série de condenações para as empresas, e agora esse entendimento foi, digamos que, eliminado com a nova disposição, que trouxe, inclusive, vejam só o poder que a legislação entregou ao empregador. Se antes nós tínhamos a necessidade de ter uma negociação coletiva para fixar o regime especial de jornada de trabalho de 12 por 36, agora a legislação diz o contrário. Ela nos diz que é possível realizar o acordo de 12 por 36 por meio de acordo individual, escrito. Então, vejam só a grande diferença que se tem no cenário atual para disposições acerca de jornada de 12 por 36. É possível que o empregador negocie diretamente e exclusivamente com o empregado esse tipo de regime, o que trouxe um conforto e uma segurança jurídica muito grande para as empresas. E, além do mais, a legislação ainda permitiu que o intervalo seja definido no momento em que se define a opção por esse regime. O intervalo ele pode ser gozado ou indenizado. Então, ou seja, foi permitido ao empregador que ele indenize aquele intervalo que, por exemplo, ele não consegue fazer com que o empregado goze. Então, essa empresa, por exemplo, que trabalha com a portaria, ela tem essa opção, ela tem a alternativa de indenizar esse intervalo, esse período não gozado a título de intervalo, e ter uma segurança jurídica nesse sentido. Então, são nichos de discussões recorrentes, eram nichos de discussões recorrentes da Justiça do Trabalho, e que foram, aí, digamos que flexibilizados, ou que as discussões foram basicamente eliminadas em função dessa nova disposição legal, dessa nova disposição da CLT, mudanças, em sua grande maioria, na totalidade, provocada pela reforma trabalhista, no ano de 2017. Seguindo aqui com o regramento da CLT para banco de horas agora, nós temos o artigo 59, que é um dos principais artigos que trata sobre jornada de trabalho na CLT. Ele traz no parágrafo 2º a previsão de criação de banco de horas com duração de 1 ano. Então, esse é o banco de horas padrão, é o banco de horas que é previsto na legislação, com duração de 1 ano. Então, ou seja, a partir do momento em que o empregador estabelece esse banco de horas com o empregado, e o empregado, por exemplo, cumpre jornada extraordinária no dia de hoje, ele tem a partir de amanhã 1 ano para fazer com que esse empregado goze dessa hora extraordinária que foi praticada, que foi elaborada,
na forma de compensação para evitar que seja obrigatório o pagamento do salário correspondente. Então, é uma maneira, uma forma da empresa utilizar da mão de obra do colaborador no momento em que a sua demanda sobe, sem reduzir proporcionalmente o seu custo. Então, em algumas situações é demasiadamente interessante para a empresa aplicar esse tipo de gatilho, esse tipo de oportunidade legal. No parágrafo 5º do mesmo artigo 59 da CLT, nós temos aqui a previsão do banco de horas com duração de 6 meses, já é um banco de horas com previsão legal para ser firmado individualmente com o colaborador e que tem o período diferenciado de 6 meses. Você, ao invés de ter um ano para conceder àquele empregado a compensação, você terá um período de 6 meses. E lembrando que nós vamos falar mais adiante, mas esses períodos de regulamentação do banco de horas, ou período em que o banco de horas pode ser compensado, esses períodos tiveram uma mudança significativa agora nesse período, nessa época de coronavírus ou nessa época do estado de calamidade pública. Então, destaco aqui ainda para vocês a possibilidade de prevalência do negociado sobre o legislado. Então, ao mesmo tempo em que houveram essas mudanças legislativas com a reforma trabalhista, nós também tivemos a inserção do artigo do famigerado, do discutido artigo 611-A, que é o artigo que diz, dentre outras situações, prevalecerá o negociado sobre o legislado nas seguintes hipóteses. E aí ele traz, dentro dos seus incisos, ou dentro dessas hipóteses, a jornada de trabalho e o banco de horas. A jornada de trabalho e o banco de horas sempre foi uma pauta sempre chamou muita atenção das entidades fiscalizatórias. Então, tanto o Ministério do Trabalho e Emprego quanto o Ministério Público do Trabalho sempre se preocuparam muito com a jornada de trabalho. Por quê? Porque a jornada de trabalho tem implicações diretas e profundas na saúde do trabalhador. Então, sempre que se fala numa jornada extraordinária, em jornadas que ultrapassam a 10ª hora diária, porque a legislação prevê a jornada padrão de 8 horas por dia e prevê a possibilidade de prorrogação dessa jornada em mais 2 horas, ou seja, o colaborador ele pode trabalhar por até 10 horas dia, seria mais ou menos isso. Então, sempre que se tem, por exemplo, um colaborador enfrentando jornada de trabalho superior a 10 horas, ou jornada de trabalho que seja degradante ao ser humano, a gente tem uma preocupação muito grande desses órgãos fiscalizadores e desses órgãos autuadores por conta dos reflexos que existem da jornada de trabalho para a saúde do trabalhador, sabe? Tanto saúde física quanto psíquica. Então, sempre que se tem notícias ou pleitos de reconhecimento de jornada extraordinária, abusiva, digamos assim, faz-se necessário a intervenção ou a participação desses órgãos fiscalizadores e autuadores. Então, sempre que é noticiado ao Poder Judiciário esse tipo de jornada, ou, em via de regra, ou o magistrado solicita, intima para participar do processo do Ministério Público do Trabalho, ou ele, ao fim, uma vez reconhecida aquela jornada, ele noticia ou ele oficia, pede um ofício para o Ministério Público do Trabalho, para o Ministério do Trabalho e Emprego, para que tome as devidas providências diante de por exemplo, de uma infração legal, com a exigência de que o empregado trabalhe por mais de 10 horas por dia, que é o máximo que a legislação permite. Tá? Nós tivemos a flexibilização dessa jornada também no período de coronavírus, mas é algo aí que deve ser compreendido pelas empresas e entendido que em condições naturais, em condições típicas, não se pode desrespeitar essas normas sob pena de, além de sofrer reclamações trabalhistas e ter prejuízos pecuniários em favor do colaborador, sofrer a atuação de algum órgão fiscalizador ou autuador. Então, trouxe aqui para vocês também a previsão legal para compensação. Então, falamos em banco de horas e a previsão para se estabelecer um banco de horas. E aqui agora a previsão legal para compensação dessas horas que são acumuladas através do banco de horas. Então, o banco de horas e compensação estão diretamente ligados, diretamente atrelados. A compensação vem em decorrência do banco de horas. Então, você cria um banco de horas, obviamente, para cedo ou tarde, uma hora ou outra compensar.
Não se cria banco de horas simplesmente para existir o banco de horas. Você cria com o objetivo de compensar aquelas horas e evitar, aí por consequência, um ônus financeiro ou um custo empresarial. Como eu disse anteriormente, você aumentar o seu potencial de utilização de mão de obra sem aumentar proporcionalmente ou diretamente o seu custo empresarial. Então, nós temos aqui 3 espécies de compensação. Compensação dentro do mês, ou seja, dentro de um mês, para situações em que houver acordo individual, tácito ou escrito. Então, por exemplo, uma situação muito recorrente é o empregador combinar, olha, você tem um feriado na quinta, vocês vão trabalhar para mim segunda, terça e quarta, de modo a compensar a sexta-feira que vocês não vão trabalhar, pode ser? Quando se faz isso, você tem ali um acordo tácito para compensação de horas. Então, isso é possível, é permitido, inclusive, tornou-se viável para as empresas esse tipo de compensação. Lembrando que se o acordo é tácito, ou seja, se ele é verbal, se ele não é um acordo escrito, você tem que realizar essa compensação dentro de um mês a partir do dia em que houve esse labor extraordinário. É preciso que a empresa tome cuidado e tenha cautela nesse sentido, para evitar que, de repente, não imagine que está agindo de boa fé e presuma que vai dar tudo certo e depois ter problemas ou sofrer aí ou reclamações trabalhistas ou autuações de alguma forma. Então, compensação dentro de um mês, acordo individual, tácito ou escrito, tranquilo, não tem muita dificuldade para a empresa. Compensação dentro de 6 meses, acordo individual escrito. Então, por exemplo, aquela empresa, aquela transportadora que possui uma atuação com sazonalidade muito grande, ou seja, em períodos de safra, os motoristas trabalham muito, em período de entre-safra trabalham muito pouco, é possível, por exemplo, você estabelecer um regime de compensação sem participação do sindicato, das entidades sindicais, um acordo de compensação que dure 6 meses. Então, você pode, se você enquanto empresa consegue, na sua atividade empresarial, viabilizar a compensação dentro do período de 6 meses, é possível que seja feito um acordo individual escrito para a compensação dessa jornada de trabalho. É uma alternativa interessante para muitas empresas. A terceira opção, ou a terceira formatação de compensação, seria para compensar ao longo de um ano. Então, aqui já é decorrente de lei ou previsto em norma coletiva, autoriza uma compensação num período maior. Então, seria, digamos, que a alternativa mais interessante para a empresa, né? Porque ela tem ali aquele labor extraordinário e tem um ano para poder compensar essa jornada sem que seja necessário o pagamento dessa contraprestação correspondente a essa jornada de trabalho. E aí, obviamente, que é preciso entender que de nada adianta você formatar um banco de horas, você estabelecer um regime de compensação, se você faz com que o colaborador trabalhe 13, 14, 15 horas em um dia. Como a gente bem disse, a jornada padrão é de 8 horas por dia, podendo ser prorrogada 2 horas diárias, ou seja, o empregado pode trabalhar por até 10 horas no dia, né, mas não pode passar disso, não pode extrapolar isso. Então, é preciso que isso seja compreendido e aplicado por cada uma das empresas. Um outro ponto interessante, relevante, inclusive que foi objeto da reforma trabalhista, é a questão do reconhecimento da ilegalidade do banco de horas. Muitas vezes o Poder Judiciário entendia e concluía pela ilegalidade do banco de horas em função de não existir uma compensação idônea ou de não existir uma compensação correta. E aí o Poder Judiciário julgava pela ilegalidade do banco de horas e pela determinação do pagamento de toda a jornada extraordinária. É um ponto delicado, um ponto que trazia condenações muito vultuosas para empresas e que hoje tem uma outra roupagem, hoje tem uma outra abordagem. Hoje a legislação ela nos diz que caso o banco de horas não seja objeto de uma correta compensação, vai se apurar apenas a diferença e pagar o respectivo adicional de hora extra. Então, hoje existe uma abordagem bastante diferente, bastante distinta daquele entendimento que estava sendo reiteradamente aplicado, que era o de reconhecer a ilegalidade e
e desfazer toda aquela ideia de compensação que era feita pela empresa. E aí, realmente, as condenações eram relevantes. Então, nós temos aqui, seguindo adiante, o contexto e o cenário que a gente vive no período de estado de calamidade pública, ok? Sempre que se fala, penso eu que quase todos já estão até fadigados de escutar esse termo, né, estado de calamidade pública, mas sempre que se fala em estado de calamidade pública, é necessário o início de tudo. O início do estado de calamidade pública no Brasil, ele se deu por meio do decreto número 6, do decreto legislativo número 6 de 2020, que reconheceu o estado de calamidade pública no nosso país. Esse decreto ele serve basicamente para que não exista mais a obrigação, que não seja necessário ou que o governo federal não seja vinculado ao cumprimento de metas fiscais, mas possui uma série de outras implicações, inclusive de âmbito trabalhista. Então, nós tivemos aí esse decreto número 6 de 2020, tivemos a lei federal também que abordou esse tema das medidas que seriam adotadas durante o estado de calamidade pública, e tivemos a Lei 13979, e tivemos, posteriormente, diversas medidas provisórias e outras legislações também, que trataram de medidas de enfrentamento, medidas trabalhistas de enfrentamento aos reflexos da pandemia ou à pandemia. Então, aí a gente destaca, por exemplo, a medida provisória 927, 936, que trouxeram, digamos que normas mais robustas, ou que tiveram roupagem mais robusta, no sentido de trazer mais medidas, trazer mais normas ou normas mais relevantes. E tivemos aí diversas outras que não podem ser desprezadas. Agora, eu destaco para vocês, eu trago aqui para uma maior discussão, a questão do acordo individual formal para compensação do banco de horas. A medida provisória número 927, 22 de março de 2020, ela autorizou, ou seja, ela oportunizou as empresas a firmar, por meio de acordo individual formal, banco de horas com permissão de compensação por 18 meses. Veja só, a gente tinha a previsão de compensação de 1 mês, de 6 meses e de 12 meses. Com a MP 927 e durante o estado de calamidade pública, e aí por que eu digo que é importante conhecer o primórdio legal do estado de calamidade pública? Porque quase todas as normas que se tem até o momento, elas são para aplicabilidade durante a vigência do estado de calamidade pública. Então, é preciso conhecer, pelo menos, até quando vai o estado de calamidade pública. E no Brasil, foi decretado que o estado de calamidade pública ou será estendido até 31 de dezembro de 2020, a não ser que venha uma outra medida mais adiante que mude essa abordagem, ou que mude esse período de duração do estado de calamidade pública. Então, o acordo individual formal para compensação, ele viabiliza a compensação ao longo de 18 meses após o término do estado de calamidade pública. Então, vejam só a relevância dessa medida, ou quanto ela pode viabilizar pode facilitar a vida das empresas, porque permitiu que fosse compensado horas até 18 meses a partir de 1º de janeiro de 2021. Então, foi uma excelente oportunidade, foi uma norma diferenciada, uma regra diferenciada, em função de um período diferenciado, de um período absolutamente ativo que a gente vive, que é em função desse reflexo da Covid-19. Eu costumo dizer que a melhor definição para o momento que a gente vive é a dita crise tríplice. O que é essa crise tríplice? A Covid-19, a pandemia do coronavírus, ela trouxe para a gente, para a sociedade mundial, e em específico a sociedade brasileira, 3 espécies de crise. Ela trouxe a crise sanitária porque, inquestionavelmente, o sistema de saúde brasileiro não estava preparado para uma crise desse tamanho, não estava preparado para uma doença como essa. Então, é notório e evidente que faltam leitos, que faltam profissionais de saúde, que falta máscara, que falta luva, ou seja, que faltam materiais básicos de EPI. É indiscutível que nós temos isso, nós temos essa deficiência, né? Então, uma crise sanitária, uma crise social. E por que social? Porque nós trabalhamos
no Brasil com um cenário de milhões de desempregados, o desemprego próximo de 10, 11% da população nacional. Então, é um desemprego, um índice de desemprego muito alto. E esse índice, ele se agravou, ele fatalmente se agravou com a pandemia, com a Covid-19. E aí a gente tem mais pessoas desempregadas, nós temos mais pessoas, por exemplo, sendo marginalizadas, mais pessoas sofrendo com higiene básica, mais pessoas sofrendo com aspectos com doenças já conhecidas do nosso país, mais pessoas talvez que deixam de ter uma escolaridade mínima, enfim, o reflexo social é muito grande. E nós temos, obviamente, também o impacto econômico, né? Então, a crise econômica que é provocada pela Covid-19, especialmente ou exemplificadamente por conta da suspensão de várias atividades empresariais, de várias atividades comerciais, em decorrência do isolamento que se fez necessário ou que foi determinado pelas autoridades governamentais. Então, eu entendo que a melhor definição para a crise que a gente vive é uma crise tríplice, de natureza sanitária, social e econômica. E dentro desse âmbito dessa crise tríplice é que vem essas medidas trabalhistas de combate aos impactos da Covid-19, ao impacto do cenário de estado de calamidade pública. Então, é por isso, por exemplo, que a gente vê a 936 como medidas trabalhistas visando a garantia do emprego e renda, né? Então, são medidas que tentam equalizar dentro da relação de trabalho essa ideia de você conseguir manter o emprego e manter a renda, obviamente, desse empregado, e, ao mesmo tempo, conseguir manter a estrutura empresarial de cada empresa. Então, em função de todo esse cenário, é que nós tivemos aí, por exemplo, essa previsão do acordo individual formal, ou seja, não é necessária a participação de negociação, não é necessária a negociação coletiva ou a participação de alguma entidade sindical, é preciso apenas que o empregado e empregador façam esse acordo entre eles, ok? Gerou muita discussão porque a gente teve a inserção a partir da reforma trabalhista da ideia de que o sindicato tem uma participação relevante ou deve ter uma participação relevante na definição de regras trabalhistas, na definição de regras entre empregador e empregado, e com a medida provisória, com as medidas provisórias que nós tivemos, o que se observou foi a ideia de se afastar um pouco as medidas de enfrentamento da participação sindical. Então, isso é um fato, é observado facilmente por meio das medidas adotadas pelo governo. Agora, a gente deve observar também que, muitas vezes, num período atípico, num período de situações inéditas, a gente pode ou deve ter também medidas extraordinárias. Então, fica aí essa reflexão para cada um. Aqui eu trouxe para vocês também, relativamente a oportunidade que também foi ofertada pela medida provisória 927, que é de aproveitamento e antecipação de feriados legais e religiosos. Logo no início da pandemia, digamos que ali no início do boom da pandemia no Brasil, ali no mês de março, a situação de que muitas atividades foram suspensas ou interrompidas. Então, muitas e muitas empresas não puderam funcionar ou não puderam operar. Inclusive, virou um embate, uma discussão governamental muito grande sobre quem que possuía competência para legislar, se era o município, se era o Estado ou se era a União. Então, nós tivemos um embate muito grande. E nesse cenário, algumas empresas ficaram 15, 30 dias, outras não voltaram ainda, né? Então, muitas empresas ficaram alguns dias sem poder funcionar, sem poder operar, sem poder comercializar ou produzir. Enfim, nesse cenário de interrupção do funcionamento da atividade empresarial, nós tivemos a oportunização de que essas empresas antecipassem o gozo de feriados, tanto feriados municipais quanto estaduais, assim como os federais. Então, foi oportunizado às empresas que antecipem esses feriados dentro do período do estado de calamidade pública. Ou seja, daqui até o dia 31 de dezembro deste ano, as empresas poderiam antecipar esse feriado. Tá? Para feriados religiosos,
essa antecipação e aproveitamento não depende do consenso do empregado. Veja só, para feriados legais, municipais, estaduais ou federais, a antecipação e aproveitamento de feriados não depende do consentimento do empregado, ao passo que para feriados religiosos, essa antecipação e aproveitamento ela depende de anuência e de concordância do empregado. Então, é mais uma medida de enfrentamento, mais uma alternativa. Vem ali, dentre aquelas 7 que estão lançadas no rol da 927, que não é um rol exaustivo, é um rol exemplificativo, mas é uma das medidas que está constando ali e que pode ser utilizada por algumas empresas para poder reduzir aí o impacto, os problemas provocados pela pandemia. Obviamente que não é o cenário, talvez, o melhor dos cenários para as empresas. Por quê? Porque as empresas, grande parte delas, o problema não é só, ou não é apenas, o não funcionamento e não saber o que se faz com os empregados, mas sim a questão de caixa. Então, a problemática de você aproveitar e antecipar os feriados é basicamente a mesma da situação de você conceder licença remunerada aos empregados. A consequência é que as empresas continuam tendo que pagar o salário daqueles indivíduos. Então, veja só, se você tem um período de crise, um período de dificuldade, não faz muito sentido ou não afaga muita coisa você obrigar a empresa a continuar a pagar o salário para depois ter uma compensação, porque o problema dela é de momento, é agora. Ela não sabe sequer se conseguirá sobreviver ou retomar sua atividade para depois ter a oportunidade de compensar essas horas. Então, basicamente essa problemática, né? A licença remunerada é uma outra saída para as empresas também. Então, assim, as empresas que tiveram sua atividade suspensa ou paralisada, ela poderia, por exemplo, determinar que esses empregados ficassem em casa e fazer um acordo de compensação. Considerando esse banco de horas de 18 meses, ela poderia depois fazer uma compensação dessas horas, considerando a ideia de que ela pode trabalhar por até 10 horas por dia, o colaborador pode trabalhar por até 10 horas por dia, poderia de alguma forma compensar. Agora, a grande questão é compensar de que forma? Existirá empresa para se compensar essas horas da licença remunerada? Então, essas são as discussões que se estabeleceram, mas aqui para a gente eu trago apenas essa ideia da possibilidade de compensação por meio da licença remunerada. Você falar para o empregador: olha, fique em casa, eu vou pagar seu salário, vou manter o pagamento do seu salário na média que era paga anteriormente, e quando a gente retomar a atividade, você vai trabalhar para mim de forma a compensar essas horas que você não está trabalhando porque está em casa. Então, diferentemente do home office, que o home office você desloca o empregado para prestar o serviço que ele prestava anteriormente de sua residência ou de onde ele queira. Mas aqui na licença remunerada você deixa o empregado sem trabalhar em casa. Veja bem, o empregado fica em casa, ou enfim, ele fica onde ele quiser, mas sem prestar o serviço para depois ele prestar esse serviço de forma a compensar essas horas recebidas e não trabalhadas. Então, destaco mais uma vez esse prazo para compensação, um prazo relevante, um prazo de 18 meses após o período após o fim ou o término do estado de calamidade pública. Então, a gente pode ter aí facilmente 27 meses para a empresa compensar, considerando que a interrupção, a suspensão da atividade aconteceu ali no mês de março. Então, é uma oportunidade relevante para as empresas, é uma oportunidade para se compensar essa jornada de trabalho. Eu trago aqui para vocês agora esse meme, uma garotinho que circulou tanto aí nos WhatsApp, nos grupos de comunicação e redes sociais, enfim. Mas para trazer mesmo essa reflexão, a gente falou, eu acabei tentando trazer para vocês, tentando mostrar para vocês como era o cenário legislativo para a jornada de trabalho antes da reforma trabalhista, como ficou no pós-reforma e como está atualmente durante esse estado de calamidade pública. É um tema muito relevante, porque a jornada de trabalho acaba impactando diretamente no custo empresarial e por conseguinte, acaba viabilizando ou não a continuidade da operação. Nós tivemos agora também, falando em jornada, nós tivemos
duas grandes medidas propostas pelo governo federal, que foi a redução proporcional de jornada de trabalho e salário e a suspensão do contrato de trabalho. Então, é óbvio que a jornada de trabalho ela impacta diretamente no custo da empresa. Então, é fato que grande parte das empresas brasileiras vive um momento dramático, um momento de muita dificuldade, um momento de muita apreensão, porque nós tivemos não só uma queda abrupta do consumo para quase todas as atividades, mas tivemos também a proibição de muitas atividades a continuarem e, aliado a isso, a quase absoluta falta de preparo de grande maioria das empresas para enfrentar uma atividade à distância, né? Para enfrentar, por exemplo, vendas apenas pela internet, apenas por delivery, enfim. Então, esse meme, para mim, ele simboliza muito o que muitas pessoas, o que muitas empresas vêm dizendo, né, ou vêm respondendo com esse semblante de reclamação, enfim, a grande maioria das agências é mimimi, né? Então, trago para vocês essa imagem para que ela seja realmente reflexiva. Nós tínhamos um cenário antes da reforma, um cenário que não era positivo para as empresas, não era basicamente positivo para as empresas. Temos uma mudança muito grande com a reforma trabalhista e agora nós tivemos sim uma flexibilização de diversas medidas, trouxe diversas alternativas para as empresas por meio das medidas provisórias. Não existe, eu diria, não existe uma medida 100% eficaz ou uma medida 100% positiva para as empresas, porque penso eu que nem sequer o Estado, ou sequer o município ou a União tem condições de viabilizar digamos que um não prejuízo para as empresas e para a sociedade. É fato que toda a sociedade será prejudicada, desde o mais rico até o mais pobre. A ideia é que todos vão ter um certo prejuízo à medida de cada caso específico, mas todos nós seremos prejudicados com essa crise, ou com como eu disse, essa tríplice crise provocada pela Covid-19. Agora, cabe a nós saber utilizar as ferramentas que existem, né? Então, recomendo a todos que façam um estudo detido desse item de jornada de trabalho, porque, como eu disse, ele está diretamente ligado ao custo empresa, ao custo empresarial, para que vocês consigam disponibilizar para os seus clientes, sejam eles empresas, sejam eles colaboradores, né, especificamente aqui as empresas, possam oportunizá-los a correta e ponderada aplicação desses institutos. Recomendo que todos respeitem integralmente as disposições que estão nas medidas provisórias. Então, não tentem burlar o que está previsto, não tentem ser espertos demais, porque o Poder Judiciário certamente ele será abarrotado de reclamações trabalhistas. Então, já é um fato que os colaboradores ou que os empregados vão recorrer à Justiça do Trabalho. Então, faça o que tiver de fazer de forma correta e segura para se proteger depois ou posteriormente nas defesas processuais, porque se tem uma coisa que nós do meio jurídico temos convicção é de que a quantidade de processos trabalhistas aumentará significativamente. Então, tomem cuidado, tenham cautela na aplicação, na aplicabilidade de cada uma dessas medidas, porque isso pode fazer toda a diferença no futuro. Então, eu trago aqui para vocês a necessidade de cautela e equilíbrio na tomada de decisões. Trago um exemplo. Várias empresas fizeram ou tentaram fazer a suspensão do contrato de trabalho prevista na MP 936, de 1º de abril de 2020, a partir do dia 1º de abril. Ora, como que a empresa faz a suspensão do contrato de trabalho a partir do dia 1º de abril, se a própria medida provisória, publicada no dia 1º de abril, prevê a necessidade de comunicação prévia do empregado 2 dias? Então, não é possível. Uma medida adotada dessa forma certamente será invalidada na justiça, certamente será, digamos que, anulada pelo Poder Judiciário, porque não representa um mínimo de razoabilidade. Então, recomendo que vocês tenham cautela e equilíbrio na tomada de decisões e que tomem decisões razoáveis, ok? Utilizem a legislação a seu favor, utilizem os gatilhos e as oportunidades que a legislação trouxe. Então, eu criei mais ou menos e foi proposital,
essa ideia do que era antes da reforma trabalhista, como ficou depois da reforma e como está agora, para que compreendam o que realmente é positivo para as empresas e o que não é, e apliquem o que a legislação oportuniza. Não é nenhum pecado, nenhum problema, pelo contrário, é uma oportunidade que o Estado está dando às empresas para que utilizem essas flexibilizações que foram apresentadas por meio dessas exposições do período de estado de calamidade. E aí eu trago para vocês aqui um último ponto que, basicamente, todos já ouviram falar, mas reforço, toda crise ela é cíclica. Então, seja ela decorrente de uma crise estritamente econômica, ou estritamente sanitária, ou política, toda crise ela tem essa característica de ser cíclica. Então, por mais que a gente escute dizer que o coronavírus é esperado grandes doenças, né, ou grandes pandemias, você tem sempre 1, 2 ou 3 ciclos dela, você tem ela vindo em diversos momentos, né, em diversos e seguidos momentos. Toda crise é cíclica. Ela tem um começo, um meio e um fim. A história da humanidade nos prova isso. Então, essa crise vai passar, essa crise vai acabar. Nós precisamos estar preparados para o pós-pandemia, para o pós-Covid-19, para o pós-crise. Então, preparem-se, preparem seus clientes, preparem seus empregadores para sobreviver a essa crise e sobreviver ao que virá depois da crise. É fato que muitas coisas podem não ser mais como eram antes. Acaba que é uma reflexão inevitável para todos nós, diante do que nós estamos passando. Mas é preciso compreender que essa crise tem um fim, a gente ainda não consegue enxergar o fim, a gente ainda não consegue saber até quando vai, mas é uma crise que tem fim, ela é cíclica, assim como qualquer outra. Então, preocupem-se em aplicar de forma razoável, de forma justa, aquilo que a legislação fornece e tentar manter-se vivo, manter-se sólido, porque a crise vai passar e existe mundo pós-crise. Então, é preciso ter essa consciência para, de repente, não meter os pés pelas mãos agora, adotar medidas que serão anuladas na justiça e que depois a empresa não conseguirá sobreviver à quantidade de demandas judiciais que existirá. Então, é preciso pensar com carinho nesses pontos para que não se tenha, de repente, aí, decisões errôneas, equivocadas e que vão fulminar com o futuro da empresa dali a pouco depois de passar esse período de crise. Então, essa reflexão que eu queria deixar para vocês. Espero ter contribuído de alguma forma. Espero ter contribuído de forma a transmitir conhecimento a todos vocês. E fiquem bem e se cuidem. Um abraço.